Opa, bom dia pessoal. Então eu vou mostrar rapidamente aqui alguns detalhes do SciSpace, que eu acredito que algumas pessoas deixaram passar batido ou talvez tenham dúvidas, né, sobre o funcionamento dessa ferramenta. Então eu vou mostrar aqui o passo a passo, tá? E o primeiro passo é você fazer a pergunta, selecionar a pergunta específica do que você procura para sua pesquisa. Então, por exemplo, ontem eu fiz uma revisão rápida aqui exploratória sobre matemática do meu projeto de pesquisa e extensão, que é o NAP. A gente está elaborando um livro nacional que fala sobre a relação da agrobiodiversidade e agroecologia com produção sustentável de alimentos e que garanta uma alimentação saudável. Então, basicamente, o primeiro passo é você adaptar uma pergunta que faça sentido para o que você procura, né? Para o seu objetivo da sua pesquisa. Então, por exemplo, eu fiz essa pergunta aqui. Qual a importância da agrobiodiversidade para a produção sustentável de alimentos? Então, ele vai me dar um apanhado aqui, uma resposta de 5 artigos principais, tá? A agrobiodiversidade desempenha um papel crucial na produção sustentável de alimentos saudáveis, pois aumenta a resiliência do ecossistema, melhora a nutrição e também tem apoio com relação à segurança alimentar, né? A gente sabe que tem dois extremos, né? É, a falta da agrobiodiversidade, de você produzir apenas espécies mais convencionais, né, de plantas, que a gente já conhece, é, acaba limitando a alimentação da população, né? Ou a esses produtos ou a ultraprocessados. Então aí você tem dois extremos de saúde, né? A obesidade ou a desnutrição. Então são detalhes assim que a gente acaba vendo, né? Por meio dessa pergunta, né? Dá para você salvar no seu notebook, é como se fosse uma forma de você anotar essa informação, tá? Aí você vai aqui, você pode criar novos notebooks, né? Fazer um tipo de fichamento com essas informações. E aqui você consegue ver os principais autores, os autores mais relevantes. É uma forma de você se aproximar do tema, né? E aqui abaixo vai mostrar os trabalhos mais relevantes também para sua pergunta, né? Os artigos. Aqui com o tema deles, a data, o autor principal, tem o DOI, tem o PDF, né? Aqui os insights, o insight é como se fosse um resumo desse trabalho, tá? E, e aqui, ó, eu posso, por exemplo, se eu tenho dúvida de como que foi realizado esse trabalho, né? Quais foram os objetivos? Eu acrescento aqui, aparece uma outra coluna para todos os trabalhos, né? Os 10 principais trabalhos. Eu posso, claro, carregar mais trabalho depois, para fazer uma seleção mais vasta, né? E aqui eu posso ver os objetivos de cada um dos trabalhos, né? Os objetivos específicos, ver se faz sentido para minha pesquisa, para o que eu estou procurando, né? Eu quero saber agora quais foram os métodos utilizados. Também aparecem os métodos de cada um dos trabalhos, tá? Aí, o que acontece? Por exemplo, gostei desse aqui, ó. Agrobiodiversidade, né? Fala com relação aos métodos utilizados, faz sentido porque eu estou procurando, é aplicável para a comunidade onde eu estou trabalhando. Eu vou aqui, clico nele, tá? O que acontece? Aqui abaixo, eu acho que isso vai aparecer na maior parte dos trabalhos, né? O PDF aqui abaixo, mas tem alguns que não tem o PDF disponível. Aí você tem que fazer o pedido ou fazer todo o processo no Google Acadêmico, no periódico, né? Enfim, ou na Cielo, para conseguir achar o PDF deste artigo, tá? Aqui abaixo aparece então a versão dele. Alguns estão em inglês. Logo após eu posso mandar também, a professora Rosana já trabalhou a questão de tradução, né? De alguns artigos, tem uma plataforma com um software que também faz isso e é muito útil. Mas logo aqui eu já consigo conversar com o artigo, né? Eu vou lembrar uma pergunta aqui, tá? Qual
foi a metodologia utilizada? Ele vai, diante das informações desse PDF, me trazer qual foi a metodologia utilizada. E aqui, ó, ele já traz um apanhado também, ó. Aí aqui ele já mostrou a metodologia. Estrutura conceitual, fonte de dados, seleção de indicadores, né? Então, análise de dados. Então aqui ele traz todo um apanhado. E aqui tem algumas perguntas específicas dessa pergunta, né? Que ele sugere de fazer. Aí tá. Posso também salvar as informações no notebook que eu mostrei anteriormente. Posso selecionar uma outra coisa bem interessante. Estou em dúvida nessa parte aqui, nessa explicação do primeiro parágrafo. Eu não entendi. Eu clico, eu posso pedir ou para sumarizar ou para explicar. Eu peço para explicar o texto, tá? Ele vai fazer toda uma análise aqui desse parágrafo, né, que eu cliquei, e vai trazer uma explicação de uma forma mais simples, para que eu possa entender. Porque às vezes você lendo, mesmo que esteja em português, você não consegue entender. São termos muito avançados, né? Muito técnicos. Aí ele, ó, compreendendo a biodiversidade e seus riscos. Ele já traz um apanhado do que é a biodiversidade, quais são os seus riscos, importância, né? Tá. Um outro ponto importante, tá, é que você pode salvar esse trabalho e fazer um tipo de fichamento. Ó, vou salvar aqui. Ele aparece as condições, tá? Eu não quero salvar em nenhuma dessas pastas, né? Eu quero criar aqui uma pasta nova que fale sobre água, biodiversidade e alimento, né? Eu crio, ele vai para essa pasta, tá? E o que acontece? Nessa pasta, ele vai estar na minha livraria. Vou clicar. Aqui aparecem todos os artigos que eu salvei, né, de todas as outras pastas, mas eu quero só daquela. Tá? Aí aqui eu posso fazer uma pergunta que considere todos os trabalhos da pasta que eu salvei. Como assim? Então eu vou aqui, eu salvei aqui, ó, em agrobiodiversidade e alimento, tá? Ele está aqui, eu faço pergunta, o que é agrobiodiversidade? Ele vai me responder de acordo com o que tem naquele artigo, né? O que tem sobre o conceito daquele artigo sobre agrobiodiversidade. Só que, por exemplo, nessa pasta aqui, se tivesse mais trabalho salvo, ele ia complementar a informação. Ó, número 1, isso aqui é em relação ao artigo que está inserido. Se tivesse mais, ele complementaria a informação com outros autores, de acordo com outros autores, tá? Aí, por exemplo, aparece aqui o trabalho aqui abaixo, né, que eu salvei. E aqui eu posso trabalhar de forma muito mais focada com ele. Então eu posso conversar com ele, posso sumarizar, né, aqui vai aparecer todas as informações que eu preciso. Posso ver, todos aqueles detalhes que eu já mencionei, né? E aqui posso ver a citação dele, né? Novamente tem aquela parte que eu já havia mostrado. Então é basicamente isso, né? Você pode fazer um tipo de fichamento específico pro que você precisa da sua pesquisa, tá? Então